Olá, galerinha do sexto ano, mais uma aula. A aula de hoje a gente vai falar sobre os elementos de uma paisagem, né? Hoje nós vamos estudar sobre os elementos de uma paisagem. Vamos conhecer quais são os tipos de elementos, né, de que existe em uma paisagem. Primeiro a gente precisa entender o que é paisagem, né? Paisagem, o que é uma paisagem? Paisagem é um conjunto de elementos que é formado por elementos naturais e humanos, que estão, né, no alcance, na vista, né, do homem, e que se apresenta constante, né, mudança. Então, a paisagem nós vamos observarmos que é aquilo que a nossa vista alcança, né? E uma paisagem nós podemos denominar ela como elementos naturais e humanos, como a gente observa nessa paisagem aí logo de cara, né, de início. Então a gente observa que os elementos naturais presentes numa paisagem são aqueles, né, que fazem parte da natureza, como por exemplo a vegetação, relevo, o clima, montanhas, serra, planaltos e planícies, a hidrografia, né, os rios, os lagos, oceanos, os mares, né? Então, quando a gente observa os elementos naturais, então a gente vai observar as características físicas, né, da natureza. Então, esses elementos naturais, logo a gente vai observar que ele não tem relação com o homem, ou seja, a própria natureza se encarrega de fazer a sua transformação. E já quando a gente observa os elementos humanos, presentes numa paisagem, são todos aqueles, né, que são alvo de modificação por parte do homem, ou seja, de modo a atender às suas necessidades. Por exemplo, pontes, habitações, estradas, né, plantações, etc. Então, os elementos naturais, diferente, ou seja, os elementos humanos é diferente dos elementos naturais, ou seja, os elementos naturais é a própria natureza quem se encarrega de modificar, de transformar. Já os elementos humanos são elementos, né, que os homens, né, que modificam, né? A gente observa que esse elemento natural é onde a natureza se encarrega, né, de transformar, de modificar, que são esses que a gente observa, né, como exemplos rios, lagos e oceanos e mares, que são elementos naturais, e os elementos humanos, né, que são aquilo que é construído, né, pelo ser humano, que o homem constrói de acordo, né, com as suas necessidades. Então a gente observa que uma paisagem ela pode ser classificada como, né, natural, humanizada ou cultural, ou seja, a natural, uma paisagem natural é toda aquela onde não se verifica nenhuma alteração por parte do homem, ou seja, dela fazem parte apenas os elementos naturais, ou seja, os elementos naturais não existe, né, o dedo do homem, o homem não ainda modificou. Já a humanizada, também conhecida como cultural, é a paisagem, né, que humanizada é toda aquela onde se registra alterações por parte do homem. Dela fazem parte todas as construções feitas pelo mesmo, né? Ou seja, os prédios, as pontes, as plantações, as estradas, né? São as construções que o homem ele fazem, né, é, para sobreviver, né? Aquilo que está de acordo com as suas necessidades. E nós também temos as paisagens que nós denominamos paisagem rural, que ela é também a paisagem rural, ela é formada pela atividade agropecuária, como as hortaliças, as frutas, né? Além da criação de bovinos, né? Aves, suínos. Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, né, casas de campo ou quintas, né? Então, isso são a questão da paisagem rural. Já na paisagem urbana, é constituída pelos elementos urbanos, como as ruas, avenidas, praças, viadutos, prédios, que se encontram habitadas por pessoas que realizam, né, as suas atividades neste espaço. Então, por sua vez, né, nós observamos que a paisagem cultural ela é dividida entre essas duas, ou seja, a paisagem natural em uma só e a paisagem humanizada ou cultural ela pode ser dividida em duas, paisagem rural e paisagem urbanizada, né, que é a paisagem urbana. Então, gente,
Essa foi mais uma aula de geografia, galerinha aí do sexto ano. Agora vocês vão lá no capítulo 3, onde vamos falar sobre os elementos da paisagem e vamos fazer uma leitura e responder às atividades que vão estar lá encaminhadas para vocês. Boa sorte, boas resoluções nas atividades.